E aí galera, vamos resolver mais um exercício aqui sobre Vigas-Gerber para poder consolidar as estratégias que nós aprendemos até então. Nesse exemplo eu vou calcular as reações de apoio tanto aplicando a estratégia de decomposição de vigas, como aplicando as condições de equilíbrio diretamente. Essa estratégia é pertinente nesse exemplo porque dá para a gente obter as reações de apoio de forma direta aplicando cada condição de equilíbrio. Ou seja, a gente não precisa recair em um sistema de equações de equilíbrio para obter todas as incógnitas do problema. Bem, eu vou iniciar decompondo a viga em 3 partes. Cada rótula vai caracterizar a ligação entre as vigas e por essa razão nós teremos uma viga representada pelo trecho de A até D, outra viga do trecho de D até F e outra viga do trecho F até G. Bem, nitidamente o trecho FG não possui estabilidade própria. Logo, para que ele funcione, o trecho DEF precisa funcionar como um apoio para equilibrar as forças verticais que atuam no trecho FG. Então, vou representar aqui por um apoio duplo, que nesse caso a reação horizontal vai ser indiferente, portanto eu vou representar aqui só a vertical, que eu vou chamar de VF. Obviamente essa reação VF entra como uma ação no trecho DEF, de igual intensidade, mas no sentido contrário. O trecho DEF, por sua vez, também não possui estabilidade própria. Logo, ele precisa se apoiar no trecho ABCD. Eu vou aqui representar, então, também por um apoio duplo. Mais uma vez, como a viga não está sujeita a forças horizontais, eu vou representar aqui só a força vertical, que eu vou chamar de VD. Essa força VD, obviamente, vai entrar como ação no outro trecho da viga. Sendo assim, eu vou começar analisando a primeira viga, que é o trecho FG. Em seguida, a gente analisa a segunda viga, que é no trecho DEF. E, por fim, a gente analisa a terceira viga, que é no trecho ABCD. A gente efetua essa decomposição porque, analisando a primeira viga, a gente consegue obter a reação VG, bem como a reação VF. Essa reação VF a gente joga na outra viga, na viga 2, e, naturalmente, consegue obter tanto VD como VE. VD a gente joga como ação no trecho 3 e aplicando as condições de equilíbrio a gente conseguirá obter VC e VB. Ou seja, todas as reações serão determinadas seguindo essa sequência. E é claro, depois que nós conhecemos as ações e reações que vão solicitar a estrutura, a gente pode traçar o diagrama de força cortante de momento fletor aplicando o método gráfico. Então vamos lá, vamos começar analisando a viga 1. Uma viga biapoiada, carga uniformemente distribuída, então metade da carga vai para cada apoio, isto é, VF é igual a VG, que é igual a resultante, que é 20 vezes 4, dividido por 2, dá igual a 40 kN. Portanto, na viga 2 eu tenho que acrescentar 40 kN aqui na ponta. E para obter as reações no trecho 2 eu vou aplicar as condições de equilíbrio. Vou começar fazendo o somatório dos momentos no ponto D, igual a 0, considerando o anti-horário positivo. O momento produzido pela carga de 20 kN por metro vai ser 20 vezes 3, que é o valor da resultante, vezes 1,5, que é a distância em relação ao ponto D. Como o momento gerado por esse carregamento está no sentido horário, vai ser negativo. Mais VE vezes 2, afinal, o momento gerado por essa reação no sentido anti-horário, menos 40 vezes 3. Tudo isso tem que ser igual a 0. Logo, VE deverá ser igual a 105 kN. Somando as forças verticais e igualando a 0, vou considerar o positivo no sentido para cima do vetor, nós teremos que VD precisa ser igual a 20 vezes 3 mais 40 menos 105. Portanto, VD é igual a menos 5 kN. E aí, pessoal, VD deu menos 5, isto é, deu negativo. O que é que significa? Significa que para que o equilíbrio aconteça, essa reação VD ela precisa estar para baixo e não para cima, conforme nós convencionamos aqui. Logo, VD vai estar para cima na viga 3 e terá valor igual a 5 kN. Agora sim, nós vamos resolver o trecho 3. Somatório dos momentos em B tem que ser igual a 0. Então nós vamos ficar com o momento gerado por essa carga de 20 kN por metro, que vai ser 20 vezes 2 vezes 1,
Como o momento gerado está no sentido anti-horário, eu vou convencionar também o anti-horário como positivo nesse caso. Esse momento vai ser positivo em relação ao ponto B. Agora, o momento gerado pela carga de 30 kN vai ser menos, porque o momento gerado é no sentido horário. 30 vezes 4 me dá a resultante, vezes 2, que é a distância em relação ao ponto B. A reação VC também gera momento, nesse caso no sentido anti-horário, portanto positivo, que vai ser igual a VC vezes 4. A carga de 20 kN agora nessa parte da direita, no trecho em balanço à direita, vai ter resultante 20 vezes 2. A distância em relação ao ponto B vai ser 4 metros mais 1. Afinal, a resultante está no meio dessa carga distribuída. Então, 4 metros mais 1 dá 5 metros. E o momento gerado por ela é negativo, que é no sentido horário. A força VD, que está para cima, gera um momento no sentido anti-horário de valor igual a 5 vezes 6. Tudo isso precisa ser igual a 0. Logo, VC vai ser igual a 92,5 kN. Aplicando o somatório das forças verticais igual a 0, nós poderemos assim obter o valor de VB. Convencionando o positivo para cima, nós vamos ter VB mais VC mais 5 kN, que são as forças que estão para cima, devem ser iguais a 20 vezes 2, mais 30 vezes 4, mais 20 vezes 2, que são as forças que estão para baixo. Substituindo VC igual a 92,5, nós chegamos a um valor de VB igual a 102,5 kN. Bem, agora que nós temos todas as reações de apoio, né, ou seja, VB, VC, VE, não que são apoios de fato, né, VB, VC, VE e VG, a gente pode seguir com o traçado do diagrama de força cortante. Contudo, eu vou calcular essas reações de apoio mais uma vez, só que agora aplicando as condições de equilíbrio diretamente. Vamos lá, nós temos aqui 4 reações verticais. Temos uma reação horizontal no ponto B, por se tratar de um apoio duplo. Contudo, ressalto mais uma vez que essa reação horizontal é nula. Afinal, não há nenhuma força horizontal aplicada sobre a vírgula. Ou seja, somatório de forças horizontais igual a 0 vai nos dar HB igual a 0. Então, nos restam aí 4 incógnitas, isto é, 4 reações de apoio. E nós temos duas condições de equilíbrio no plano, que é o somatório das forças verticais devem ser iguais a 0, e o somatório dos momentos em torno do eixo Z tem que ser igual a 0. Entretanto, pessoal, a existência das rótulas nos dá mais duas novas condições de equilíbrio. O momento interno aqui nessa rótula tem que ser igual a 0, e o momento interno nessa rótula também tem que ser igual a 0. Afinal, uma rótula não transfere momento de uma barra para outra. O momento em F precisa ser igual a 0 e o momento em D precisa ser igual a 0. As 4 condições precisam ser satisfeitas. A ordem que eu vou satisfazendo é indiferente. Eu vou começar sempre aplicando a condição que permita que eu obtenha uma reação diretamente, afinal eu não quero recair em um sistema de equações de equilíbrio. Logo, a primeira análise que eu vou fazer é momento interno, isto é, o momento na rótula F precisa ser igual a 0. Então, se nós fizermos uma seção no ponto F, nós teremos essa estrutura, sujeita a uma carga distribuída de 20 kN por metro, e do ponto F até o ponto G, que foi onde eu fiz a seção, nós temos 4 metros de distância. Então, esse que é o momento interno, momento na rótula F, tem que ser igual a 0. Então, fazendo o somatório dos momentos no ponto F igual a 0, nós temos menos 20 vezes 4 vezes 2, mais VG, aqui VG, ó, vezes 4, isso aqui tem que ser igual a 0. Logo, VG precisa ser igual a 40 kN. Agora eu vou fazer o momento interno, ou seja, fazer uma seção aqui no ponto D, ele tem que ser igual a 0. Lembrando que quando a gente faz uma seção, pessoal, fica a nosso critério decidir que parte da estrutura a gente quer trabalhar. Se eu for fazer o momento no ponto D, olhando para a parte da estrutura à esquerda, VB e VC vão aparecer na equação do momento fletor. Eu não quero isso, é óbvio. Então eu vou fazer esse corte no ponto D e vou pegar a parte da direita. Afinal, nós teremos como incógnita o VE, que nós não conhecemos, mas o VG a gente já aplicou as condições de equilíbrio anteriormente e obteve seu valor. Portanto, analisando esse trecho, nós teremos aqui o VE, tem a rótula, uma carga distribuída de 20 kN em toda a peça, 20 kN por metro. A reação VG,
que nesse caso é igual a 40 kN, calculamos há pouco. VE, que nós desconhecemos. E as distâncias aqui, que são 2 metros, aqui é 1 metro, aqui são 4 metros. Então, fazendo o momento D igual a zero, tomando como base esse ponto, nós temos o momento gerado pela carga distribuída. Vai ser 20 vezes 2, mais 1, 3, mais 4, 7. 20 vezes 7 vezes 3,5. No sentido horário, portanto, menos, mais VE vezes 2, mais 40 vezes 7. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Logo, VE terá que ser igual a 105 kN. Agora que nós sabemos que VE é igual a 105 kN e que VG é igual a 40 kN, nós podemos calcular VB e VC aplicando as duas condições de equilíbrio que nos restam, que é o somatório das forças verticais, de todas as forças verticais precisa ser igual a zero, e o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto da estrutura também tem que ser igual a zero. Então, eu vou começar fazendo o somatório dos momentos no ponto B igual a zero. Nós temos essa carga de 20 kN por metro gerando momento no sentido anti-horário, que eu vou convencionar aqui anti-horário como positivo. Então, vai ser 20 vezes 2 vezes 1, positivo. A carga de 30 gera um momento no sentido horário, então é menos 30 vezes 4 vezes 2. O VC gera um momento no sentido anti-horário, então é mais VC vezes 4. Esse 20 gera um momento no sentido horário, portanto negativo, menos 20 vezes. O 20 se distribui em 2, 4, 5, 9 metros, então é menos 20 vezes 9, vezes a resultante vai estar aqui a mais ou menos 4,5, mais ou menos aqui a resultante. Então 4,5 mais 4 dá 8,5. 8,5. 8,5 é a distância da resultante, 20 vezes 9, até o ponto B, que é onde a gente está calculando esse momento. A distância daqui para cá dá 8,5. VE, que é igual a 105, gera um momento no sentido anti-horário, que eu assumo como positivo, então mais 105 vezes 8, que é a distância em relação ao ponto B, mais o VG, que é 40 no sentido anti-horário, por isso positivo, vezes a distância em relação ao ponto B, que será 4 mais 4, 8, mais 5, 13. Tudo isso tem que ser igual a zero. Sendo assim, VC será igual a 92,5 kN. Agora, fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, nós temos todas as ações verticais para cima, VB, mais VC, que é 92,5, mais VE, que é 105, mais VG, que é igual a 40, precisa ser igual às forças que estão para baixo. Isto é, 20 vezes 2, mais 30 vezes 4, mais 20 vezes 9. Portanto, VB será igual a 102,5 kN. Ou seja, essa estratégia ela é interessante, porque a gente resolve de forma analítica, não precisa efetuar a decomposição, embora em essência a decomposição seja isso aqui que a gente está fazendo. Bem, o fato é que nós agora temos todas as reações de apoio e podemos traçar o nosso diagrama de esforços internos. Então vamos lá, vamos aplicar a nossa técnica aqui do método gráfico. Força cortante nesse ponto, como não tem nenhuma força aplicada, é zero. Do ponto A para o ponto B, a força cortante vai variar o equivalente à área dessa carga distribuída, ou seja, 20 vezes 2, que é igual a 40. Então tinha zero, carga distribuída está para baixo, força cortante nesse caso varia negativamente, então é menos 40. 0 menos 40 dá menos 40, variação linear, afinal a carga distribuída é constante. Chegando no ponto B, nós temos menos 40 e uma força de 102,5 para cima, ou seja, positivo. Então, menos 40 mais 102,5 é igual a 62,5. Vamos só dar uma reta aqui e vai para 62,5. Do ponto B para o ponto C,
a força cortante vai variar o equivalente a essa carga, a área dessa carga distribuída, que está para baixo, portanto negativo, e a área vai ser de menos 30 vezes 4, que é menos 120. Então, há 62,5 de força cortante no ponto B. Menos 120, que é a variação ocasionada pelo carregamento distribuído, vai para menos 57,5, variando, obviamente, linearmente. Chegando no ponto C, há uma reação para cima, isto é, positiva, de 92,5. Então, menos 57,5 mais 92,5 vai para 35 positivo. Entre o ponto C e D há uma carga distribuída com área de menos 40. Portanto, 35 menos 40 vai para menos 5. Do ponto D para o ponto E, há uma variação ocasionada por uma carga distribuída. Essa variação também é de menos 40, né? A mesma área, 20 vezes 2, que dá menos 40. Então, menos 5 menos 40 dá menos 45. Também com variação linear. Chegando no ponto E, há uma força de 105 para cima, portanto positiva. Logo, menos 45 mais 105 dá igual a 60, positivo. Do ponto E ao ponto F, há uma variação de menos 20. Então, 60 menos 20 vai para 40. Essa área aqui vai ser 80, né? 4 vezes 20. Então, 40 menos 80 vai para menos 40. Chegou nesse ponto, tem 40 para cima, então menos 40 mais 40, aqui vai para zero. E assim nós temos nosso diagrama de força cortante. Diagrama de momento fletor. O momento fletor na extremidade esquerda é zero, afinal não há nenhum momento concentrado aplicado nesse ponto. E ele vai variar do ponto A até o ponto B, o equivalente a essa área da força cortante, que é menos 40 vezes 2 sobre 2, porque é um triângulo. Ou seja, a área varia menos 40. Então ele vai de 0, menos 40, vai para menos 40. Lembrando mais uma vez que negativo para cima. A variação é decrescente, né? Porque aqui está negativo. E varia segundo uma parábola. Agora, para saber esse ponto, a gente vai aplicar a semelhança de triângulo, né? Porque aqui a gente vai ter um ponto de máximo. Para calcular essa área, para saber quanto a força cortante, o momento fletor vai crescer, que é uma área positiva para a força cortante, nós temos que descobrir essa distância que eu vou chamar de x. Para tanto, eu posso aplicar a semelhança de triângulos, né? Eu tenho um triângulo grande aqui, esse triângulo que vem até aqui, de 62,5 mais 57,5, e isso aqui vai estar para 4 metros, assim como 62,5 está para x. Ou, como eu sei que tem uma carga distribuída daqui até o ponto x, né, que fez zerar a força cortante, eu sei que 30, que é o valor da carga distribuída nesse trecho, vezes x, tem que ser igual a 62,5. Ou seja, x tem que ser igual a 62,5 dividido por 30. Dá 2,083. Né? Vou trabalhar aqui com 3 casos, que nesse exemplo aqui a gente não vai perder qualidade na resposta, não. Vai dar para fechar o diagrama. Então, essa áreazinha, que eu vou chamar de A2, ela vai ser igual a 62,5 vezes 2,0833 dividido por 2. Isso dá aproximadamente igual a 65,1. Então nós temos menos 40 mais 65,1. Vamos para 25,1 nesse ponto aqui. Aproximadamente, é claro. Também varia conforme a parábola. Agora essa área A3 vai ser igual a menos 57,5 vezes o resto, né? Eu tenho 4 menos 2,0833 dividido por 2. Isso dá aproximadamente 55,1. Negativo, é uma área negativa da força cortante. Então 25,1 menos 55,1 vai dar menos 30. Então o momento vem aqui para menos 30. Agora nós precisamos identificar essa distânciazinha aqui, que eu vou chamar agora de x2, que vai ser o nosso, mais um ponto de inflexão no diagrama de momento fletor. Nesse trecho tem uma carga distribuída de 20 kN por metro. Então eu sei que 20 vezes x2 tem que ser igual a 35, que é o valor da força cortante, né? Isso aqui
Quando eu pego 20 vezes x2, isso tem que ser o equivalente para zerar essa força cortante. Então x2 vai ser igual a 1,75 metros. Logo, essa áreazinha que eu vou chamar de A4 será igual a 35 vezes 1,75 dividido por 2. Dá 30,625. Positivo. Então nós temos menos 30 mais 30,625 dá mais 0,625. Variação parabólica. Desse pontinho de máximo até a rótula tem que ter uma variação equivalente a essa área aqui. Se aqui tem 2 metros e x2 é igual a 1,75, significa que daqui para cá é 0,25 metros. Então essa área A5 vai ser igual a menos 5 vezes 0,25 sobre 2, que dá, obviamente, igual a 0,625. Então 0,625 menos 0,625 dá igual a 0. E na rótula tem que ser igual a 0 mesmo. Agora a área A6, que é essa área aqui da força cortante, que vai dizer quanto o momento fletor varia. Né? A6 vai ser igual. Trata-se de um trapézio, então menos 5 menos 45 vezes 2 dividido por 2, que dá menos 50. Então aqui na rótula é 0, varia conforme a parábola para menos 50. Daqui até esse ponto tem que ser 0 também, né? Afinal aqui é uma rótula. Vamos verificar calculando essa área A7. A7 tem que ser igual a 50, positivo. Né? Ela fica 60 mais 40 vezes 1 dividido por 2. Que dá 50 de fato. Ou seja, está correto. Aqui como é 40 e aqui menos 40, significa que essa posição aqui é na metade. Ou seja, daqui para cá tem 2 metros, daqui para cá tem 2 metros também. Então essa área aqui, que eu vou chamar de área A8, vai ser igual a área de um triângulo, que é 40 vezes 2 sobre 2, que dá 40. Então 0 mais 40 vai para 40 positivo. E como a área 8 é igual a essa área aqui, a 9, então 40 menos 40 vai para 0. Esse é, portanto, o nosso diagrama de momento fletor. Então é isso, pessoal. Valeu pela aula e até mais.